Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma coisa temida, porém muito querida. São os proprietários, né, amores? Afinal de contas, os animais, infelizmente, eles não chegam na clínica, eles não chegam no seu consultório, eles não te ligam pra ir na casa deles. E também não tem cartão de crédito, que seria uma beleza se eles tivessem. A vida seria muito mais fácil pra gente, né? Uma aula que eu dou pro curso de auxiliar de veterinário que eu sempre falo, gente, seria maravilhoso se os animais tivessem cartão de crédito. Porque aí eles iriam, assim que doentes, assim que se sentir mal, iriam procurar a gente pra gente poder fazer a consulta. Mas não é o que acontece. Infelizmente, o animal tem um tutor por trás dele e nem sempre esse tutor tá muito preocupado com a saúde, né? Isso acontece pelo quê? Tem uma explicação por isso. Por quê? Atualmente, desde muito tempo, eu acredito que desde sempre, as pessoas elas não estão acostumadas a pagar por saúde. As pessoas ou elas utilizam o SUS, que você não paga, né, pagar a partir de imposto, mas ali naquele momento da consulta você não paga, ou utiliza o plano de saúde. Então, quando você precisa realmente do atendimento médico, você não desembolsa nenhum valor por isso na maioria das vezes. Então, na cabeça do ser humano que utiliza SUS e que utiliza plano de saúde, a pessoa não se sente ali, ela não entende muito bem porque que ela tem que desembolsar aquele valor no momento da consulta, da cirurgia do animal. Mas isso tem melhorado cada vez mais, as pessoas estão entendendo a importância, elas sentem o animal delas como membro da família e sentem que são realmente sentem que são realmente responsáveis pela saúde daquele animal e fazem o que podem por eles. Mas além disso, qual que é o grande problema do proprietário? Infelizmente, os animais ainda não sabem falar e aí não conseguem contar pra gente quais são os sinais clínicos, o que eles estão sentindo, quais são os sintomas, o que está acontecendo. Então, primeiro, a gente tem que descobrir através da anamnese, através do exame físico, né, através do exame, os exames de imagem, enfim, dos exames complementares. Então, a gente tem que descobrir isso. E muitas das vezes a gente precisa muitas das vezes não, né, 100% das vezes, a gente precisa das informações que o tutor dá pra gente durante a anamnese. E na maioria das vezes o tutor mente. Quando ele não mente, às vezes ele não tem uma informação muito importante, porque não prestou atenção, estava trabalhando, ficou o dia inteiro fora, então a gente tem que descobrir meio que sozinho. E quando a gente está na faculdade, a gente não é preparado a lidar com o proprietário. Tá? A gente não é preparado a lidar com o proprietário no sentido das mentiras que eles contam, tá? E muitas das vezes não é porque eles estão mentindo para poder atrapalhar a gente, para poder fazer mal ao animal. Não, eles estão mentindo porque muitas das vezes eles se sentem culpados com isso. Eles sentem que aquela doença do animal, o que está acontecendo com o animal é culpa deles. E eles não querem aquela culpa. Alguns até transferem para o médico veterinário, né? Se o animal morreu, por exemplo, é culpa do veterinário, quando na verdade é culpa do tutor, porque demorou muito para levar e o veterinário acaba não conseguindo fazer extrema-unção, que a gente fala, né? Muitas das vezes o proprietário se sente culpado, a gente tem que abraçar essa culpa, também cuidar daquele proprietário, né, que tá sofrendo, afinal de contas o animal é o amor da vida dele, né? Então a gente tem que abraçar isso também e entender essas mentiras. Porém, entender sabendo se esquivar para poder não errar o diagnóstico. Uma das coisas que eu sempre falo é que caso clínico de faculdade não tem mentira. Então a gente é treinado lá naquelas aulas de clínica a responder casos clínicos ali que não tem mentira. A gente lê o caso clínico, tem que resolver, mas a gente não vai questionar o caso clínico. As informações que estão ali no papel são as informações que a gente tem que levar em conta para chegar no diagnóstico. Quando na vida real a gente tem toda essa questão de se esquivar das mentiras, perceber a mentira, poder entender o proprietário. Então tem muita coisa por trás. Então é comum que quando você saia da faculdade, você esteja cru e inocente a ponto de não perceber as mentiras, a ponto de você não entender aonde que está faltando informação, não saber fazer as perguntas corretamente para poder ter a informação correta, porque às vezes a gente induz a resposta sem querer. Caso clínico de faculdade não tem mentira. A vida real a gente tem que lidar com os casos clínicos com mentira. Então é um pouco complicado. Inclusive o que me ajudou muito a saber, a ver onde é que tinha mentira, o que é que não tinha mentira, era quando eu comecei a estudar sobre linguagem não verbal. Tem um canal aqui no YouTube que chama Metaforando. Tá? Metaforando, procura aí, porque é um psicólogo que faz leitura de linguagem não verbal, né, das expressões faciais, para poder entender o que é mentira e o que não é. E também aprender a fazer as perguntas corretas, porque muitas vezes a gente induz. Então, se a gente pergunta pro proprietário, você deu aquele comprimido pro animal? Deu, né? Putz, é lógico que o proprietário vai responder que deu, né? Imagina se ele responder que não, ele vai se sentir julgado. Então, a gente tem que fazer perguntas
para fazer o proprietário não se sentir julgado com a resposta, tá? Para ele poder trazer a resposta verdadeira sem se sentir julgado, sem achar que ele está errando. Então tem alguns tipos de proprietários específicos que chegam na clínica. Eu vou contar alguns para vocês. Tem um cliente que eu adoro, que é o cliente pode fazer. Muitas vezes as pessoas ouvem a gente falando que a gente adora o proprietário que deixa fazer tudo, fazer todos os exames, e acha que é por causa de dinheiro, quando na verdade não. A gente não tá nem aí pro dinheiro, na verdade, durante a consulta. A gente quer saber realmente o que o animal tem. Ali dentro da consulta foge completamente da nossa cabeça o quanto que aquela consulta tá valendo. Dentro daquela consulta a gente só quer saber de conseguir chegar no diagnóstico certo para poder entrar com o tratamento certo. Então, quando o proprietário é aquele proprietário do tipo pode fazer, é aquele proprietário que a gente pede, ó, precisa desse exame, pode fazer. Precisa daquele exame, pode fazer. Tem que fazer esse procedimento, pode fazer. Esse proprietário é o melhor do mundo, porque a chance da gente conseguir chegar no diagnóstico correto muito mais rápido, implementar o protocolo de tratamento também certo muito mais rápido, é enorme. Então, a chance daquele animal melhorar é praticamente beirando a 100%. Tá? Então, esse é o melhor tipo de proprietário. Se você for esse tipo de proprietário, nem te conheço, mas já te amo. O proprietário checklist. Cara, esse proprietário... Deixa eu chorar aqui. O proprietário checklist, todo veterinário que já fez uma receita já conhece. Que é aquele que você faz aquela receita, né? Que tem alguns tópicos, né? Alguns medicamentos. E a pessoa vira pra você e fala, doutora, qual daqui eu posso deixar pra comprar depois? Qual daqui que eu não preciso comprar agora? Gente, se você fez uma receita, é porque tudo está sendo necessário naquele momento, a não ser que você coloque um asteriscozinho ali embaixo, ó, para depois do tratamento, né? Mas, se é para aquele tratamento, tudo é necessário, tudo tem um porquê, né? Então, o cliente checklist é complicado. A gente entende muito que hoje em dia a situação do Brasil é uma eterna crise que já vem de anos, que tudo é difícil, tudo é caro, mas a gente sempre acaba ajudando, a gente nunca prescreve a mais do que precisa, a gente sempre prescreve a menos. O veterinário, ele tem essa tendência natural de dentro do coração dele, de sempre prescrever só o necessário, de economizar o bolso do cliente. A gente tem essa característica mimosa, preciosa. O cliente reserva, que é quando o tutor principal, o dono do cachorro, às vezes está trabalhando, não pode levar na consulta, e aí manda o tio, manda a prima, manda a secretária do lar levar, né? Então, quando não é o dono do animal levando, a gente chama de tutor reserva. E é aquela pessoa que, na maioria das vezes, não vai saber quando começou o sinal clínico, o que está comendo, o que deixou de comer, qual remédio está tomando, o que fez, o que deixou de fazer, e isso dificulta muito a gente chegar no diagnóstico. Sim, a gente consegue, mas é muito mais custoso, muito mais trabalhoso, fica difícil. Então, assim, se você for o dono do animal e precisar levar esse animal ao veterinário, tente levar você, porque fica muito mais fácil, muito mais chance da gente conseguir acertar o diagnóstico mais rápido e fazer o tratamento desse animal, tá bom? Tem um cliente, eu tenho bastante desse, que é o cliente que melhora com o preço. De repente, esse paciente melhora num clicar de dedos. Tem paciente que a gente fala, que ele começa a falar os sinais clínicos. Ah, meu animal tá tossindo, tá com secreção nasal, tá com secreção ocular. Aí você começa a falar, se tá com secreção ocular, a gente vai ter que fazer um raio-x. Aí quando você fala que vai ter que fazer um raio-x, a pessoa já fala, ah, mas hoje de manhã nem teve secreção mais, né? Acho que ele tá bem melhor aqui, né? Quando a gente fala, ah, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer aquilo, de repente a pessoa fala, ah, mas hoje ele já nem tava mais apresentando isso, menino. Vim aqui mesmo só pra poder fazer um check-upzinho, ele tá bem já. Esses são alguns dos tipos dos clientes que aparecem na clínica. Se você quiser saber, conhecer mais tipos de clientes, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo com muito mais tipos, porque olha, é uma infinidade de tipos que tem. Mas apesar de tudo, gente, eu amo os meus clientes, eu falo que eu tenho os melhores clientes do mundo, graças a Deus eu não tenho do que reclamar, a gente precisa deles, são sempre muito bem-vindos, mas ali na conversa entre veterinários sempre acaba a gente comentando, né, dos tipos de clientes que aparecem e como às vezes esses clientes, alguns tipos, atrapalham muito o diagnóstico e atrapalham a saúde do próprio animal. Às vezes eles estão pagando ali a consulta, tem tudo para resolver, mas é mentira atrás de mentira que dificulta muito, demora muito mais o tratamento. Então, se você for tutor de um animal, se você não é veterinário nem nada aqui, está assistindo esse vídeo, sempre fale a verdade para o seu médico veterinário, entenda as necessidades de tudo que está sendo passado, faça o tratamento tintim por tintim que vai dar certo.
tá? Mas realmente se preocupem em falar a verdade, porque vocês vão ver que o dinheiro que vocês estão ali largando ali naquela consulta vai valer muito mais a pena. Se você quiser ter um contato mais próximo de mim, conseguir fazer suas perguntas ali com uma rapidez de resposta muito mais rápida, é só você me seguir no Instagram, é @luisaquintela, vou deixar aqui embaixo. Me segue lá pra você acompanhar meu dia a dia, ver meus pacientes, ver o que eu faço, as dicas que eu dou, todo dia tem coisa nova por lá, tá bom? Beijo, amores, até a próxima!